Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Benjamin Franklin, Uma Vida Americana, de Walter Isaacson. Isaacson é um autor e jornalista americano, já foi CEO da CNN e editor-chefe da revista Time. Ele é o autor do sucesso avassalador, com milhões de cópias vendidas, a biografia de Steve Jobs. O livro é uma viagem pela história dos Estados Unidos e pela biografia de um dos principais ícones da história americana, Benjamin Franklin. Navegamos pela vida de Franklin em um período extremamente efervescente dos Estados Unidos, de revolução e independência. Qual é a intenção do autor e do que trata o livro? De decifrar a vida de Franklin, sua importância, seu significado para a construção da nação americana, a Constituição dos Estados Unidos e seu sucesso democrático, além do impacto de Franklin em diferentes áreas, na ciência, filosofia, nos negócios, na política. Franklin foi um homem versado em vários assuntos, conhecido no seu tempo como o único e maior filósofo americano. Livro espesso, de 609 páginas, nós percorremos em detalhes cada ponto da vida de Franklin. Diálogos, cartas, máximas e tantos outros pontos que deixam a leitura muito prazerosa. A leitura, embora exija esforço e paciência, ela não é difícil, ela flui e não entedia o leitor. Franklin, nascido em Boston no dia 17 de janeiro de 1706, compunha uma família de 17 irmãos, o que não era incomum na época, porque os filhos acabavam entrando nos negócios e ajudavam os pais nas tarefas diárias, que eram muitas. Uma família de imigrantes, simples, numa educação voltada para o trabalho e vida frugal, Franklin se mostrou um garoto controverso, extrovertido, impulsivo e cético. Os pais tinham planos de uma vida sacerdotal para Franklin, mas logo notaram pelos seus apetites e pela sua curiosidade que esse não seria o caminho. O pai então leva ele para trabalhar na sua fábrica de sabão e velas, o que não era um trabalho fácil porque precisava manipular caldeiras ferventes de gordura. Franklin mostrou logo de cara que não gostava e reclamava constantemente para o pai. O pai, percebendo esse apetite para o filho por descobrir coisas novas, leva Franklin para trabalhar com James, seu filho mais velho, que retornara da Inglaterra depois de um treinamento para ser impressor. Com 12 anos, Franklin foi trabalhar para James, seu irmão impressor, que era quase um tirano na vida de Franklin, puxava a orelha de Franklin, tornava a vida dele muito complicada. Mas ele viu na impressão e na escrita o seu grande objetivo de vida, e Franklin passaria a se apaixonar cada vez mais por essa área, fazendo dela o seu projeto de vida. Aos 17 anos, depois de muitos conflitos com o irmão, Franklin foge. Franklin iria parar na Filadélfia e, com o seu conhecimento em impressão, com um pouco de conversa, jogo de cintura, ele conseguiu se estabelecer na Filadélfia como impressor. O tempo passaria e ele conseguiria montar seu próprio negócio na área de impressão. Franklin mostrava muito talento para a escrita. Inclusive, um dos momentos controversos da relação com o irmão foi que Franklin, aos 15 anos, escrevia cartas anônimas e enviava para o jornal do irmão, e o irmão publicava essas cartas acreditando sendo de leitores. Franklin, aos 15 anos, criou uma personagem, uma mulher idosa, Silence Dogood, e nela ele reclamava dos problemas de Boston, entre outras coisas, conseguindo trazer muita verdade no seu texto. Ele acaba revelando para o seu irmão James, acreditando que seria elogiado por isso, mas isso só piorou a relação. Mas vamos voltar para Filadélfia, quando Franklin já estava estabelecido. Montando seu próprio negócio, ele lançaria um almanaque chamado Pobre Ricardo, que faria dele um homem rico por se tornar um sucesso gigantesco. Franklin era um homem curioso, muito estudioso e sempre preocupado em fazer melhorias. Ele é considerado o pai do autodesenvolvimento e o cara por trás da ideia americana do self-made man, o homem que se faz, o homem que progride fazendo ajustes, consertando problemas e evoluindo a cada etapa. O Franklin era um cara muito comprometido, muito pragmático e buscava de forma metódica melhorar sua conduta, a sua oratória, as suas relações pessoais, o seu ativismo, entre tantos outros pontos. Franklin era um homem muito ativo,
ativo politicamente e tinha uma propensão muito grande a criar associações beneficentes. A sua primeira marca, a sua primeira criação foi a Junta Comercial, onde ele reunia comerciantes, pensava soluções, criava estratégias, discutia formas de criar um ambiente empresarial mais próspero. E uma das criações de Franklin, que persistem até hoje, é a Companhia da Biblioteca da Filadélfia, com mais de 500 mil títulos, 160 mil manuscritos, e é a organização americana mais antiga em atividade. Em 1748, aos 42 anos, Franklin se aposentou, com a intenção de se dedicar mais aos estudos e à ciência. Passou o controle da gráfica através de um contrato que faria dele um homem ainda mais rico, com dividendos para os próximos 18 anos. Uma grande contribuição de Franklin foi o para-raio, uma invenção que fez dele um homem famoso em todo o mundo, principalmente na Europa. Ele foi o inventor daquele objeto de metal que fica no topo dos prédios, que absorve a energia e joga ela no solo. Franklin era tão famoso que o filósofo Immanuel Kant disse que ele era o novo Prometeu, porque ele tinha roubado o fogo dos céus. O para-raio fez de Franklin um homem tão famoso que até o rei da França quis conhecê-lo. A França instalou para-raios de forma obsessiva e por isso Franklin se tornou um grande ícone da ciência na Europa. Tem uma criação de Franklin que é usada no mundo inteiro por bilhões de pessoas diariamente. Os óculos bifocais, as lentes bifocais, aquela que você enxerga de perto e de longe, no mesmo óculos. Franklin foi o cara por trás da primeira ideia de unificar as colônias americanas. Até então, elas ficavam isoladas na América, mas eram subordinadas da coroa inglesa. Franklin propôs um acordo de união, o Plano de Albany. Foi um plano ousado para a época que criava mais força entre as colônias. O plano não foi para frente, mas Franklin começou a mostrar todo o seu potencial político. Por vários problemas entre a Inglaterra e a América, Franklin foi designado diplomata e ele passou muitos anos na Inglaterra buscando soluções. Mas a Inglaterra era muito firme na sua gestão, não abriu muitas possibilidades para a América explorar impostos ou maior controle, maior soberania, e por isso as coisas foram se desenrolando de uma forma mais caótica. Franklin acabou voltando para a América, o acordo de paz não foi estabelecido e daí em diante as coisas só piorariam entre a coroa inglesa e as colônias americanas. Franklin era escolhido como diplomata por uma habilidade inigualável, um jogo de cintura, uma capacidade de jogar xadrez na vida real que era muito única de Franklin. Ele era um cara muito comprometido com o seu autodesenvolvimento. Ele sempre buscava conhecer cada vez mais as pessoas, fazer ajustes, articular. Por alguns ele era conhecido como um homem muito inteligente e sábio, por outros como um grande manipulador. Mas Franklin conseguia grandes resultados, e sempre resultados equilibrados entre as partes. Com toda a confusão entre a Inglaterra e a América, Franklin foi designado para uma nova tarefa, uma tarefa muito mais complexa, que seria viajar para a França, estabelecer uma união, conseguir o apoio da França para guerrear contra a Inglaterra e, enfim, conseguir a independência americana. Franklin foi para a França, passou muitos anos lá, estabelecendo contatos. Foi uma jornada prazerosa e muito positiva, porque Franklin já era um grande ícone no mundo. Ele era conhecido pelas maiores celebridades, pelos maiores pensadores, querido. Franklin não parava em casa, ele era convidado o tempo todo para reuniões, para cafés, para chás, para jantares. Ele era um homem muito querido, muito sábio. Franklin morreu aos 84 anos, uma vida muito longa para a época. Ele conseguiu concretizar boa parte dos seus planos, foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um dos caras mais importantes da história americana, principalmente da Revolução Americana, da Independência Americana. Ele foi um dos caras que trabalhou na Constituição Americana, que deu seu toque especial, uma visão democrática, uma pessoa muito importante. Além disso, Walter Isaacson diz que Franklin é o santo padroeiro da autoajuda. Tanto que Franklin escreveu um livro chamado Autobiografia, que se tornaria um livro muito famoso no mundo inteiro. Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fez uso obsessivo da autobiografia de Franklin
para pegar ideias, para escrever como fazer amigos e influenciar pessoas. Franklin, ele tinha uma tabela em marfim onde ele riscava e apagava e tinha todo um controle que ele colocava os maiores valores que um ser humano deve carregar. Por exemplo, humildade, paciência. E ele se dedicava a cada semana ou a cada bloco de dias a cultivar aquela habilidade. E toda vez que ele perdia a paciência, ele fazia um risquinho. E ele buscava se melhorar. Ele foi um dos caras que fez isso de forma metódica. Ele era um cara muito pragmático. Tanto que quando se pensa na América, se pensa no self-made man, Benjamin Franklin é o cara que vem à mente de imediato. Franklin era muito conhecido e importante na sua época. Sua companhia era muito concorrida. Filósofos como David Hume, La Roquefort, Voltaire, Condorcet, Turgot, economistas como Adam Smith, inventores como James Watt, convidavam ele para chás, cafés, jantares. Era uma admiração muito interessante. E o que eu achei da leitura? Dá trabalho por ser um livro longo, mas é muito interessante. É engraçado em alguns momentos, é muito rico de informação, é um livro que serve para várias coisas. Primeiro, para você pensar negócios e estratégias, para entender a história da política e a formação dos Estados Unidos, para entender o período histórico que os Estados Unidos, Inglaterra, França passavam naquele momento, a independência americana, o enfraquecimento da coroa inglesa em relação às colônias da América. Então tem muitos valores que podem ser tirados, muitos aprendizados para serem feitos nesse livro. Walter Isaacson é um escritor excelente, fez um ótimo trabalho em muitas outras biografias, como Einstein, como Steve Jobs. Então é um livro que vale a pena ser lido, vai enriquecer de formas variadas o leitor. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que nós podemos ver a vida muitas vezes como um jogo de xadrez. Franklin era um grande fã de xadrez, um grande estrategista, articulador. Às vezes ele cutucava pessoas, esperava resultados, mandava cartas anônimas. Ele era um homem muito sagaz, tinha muita astúcia nos seus movimentos. Ele enxergava tudo muitas vezes como um jogo de xadrez, onde ele movia peças, ele influenciava movimentos, articulava situações, previa, antecipava. Então é muito interessante olhar por esse lado. Segundo aprendizado, busca por conhecimento e trabalho consistente dá frutos. A vida de Franklin mostra que os resultados não vieram no curto prazo, e sim no longo prazo, com um trabalho consistente, persistente. Então, a pressa por resultado muitas vezes pode atrapalhar a busca, porque construir coisas grandes exige solidez, exige construir plataformas, construir bases, e a paciência é fundamental para isso. Terceiro aprendizado, amizades inteligentes e instigantes provocam crescimento. Franklin sempre esteve rodeado de pessoas muito inteligentes, muitas vezes muito mais do que ele. Ele provocava movimentos, ele fazia reuniões, ele agrupava pessoas inteligentes para discutir e aprender mais. Quarto aprendizado, a vida do ser humano é marcada pela política. Tanto que Aristóteles disse que o homem é um animal político. O tempo todo nós estamos em dinâmicas, em relações, influenciando outras pessoas, sendo influenciado, tomando decisões que afetam outras pessoas. Então, a política, o diálogo, o poder de influência, ela está por trás de quase tudo que envolve relações humanas. Quinto aprendizado, autodesenvolvimento é uma escolha. Autodesenvolvimento é uma coisa difícil, uma coisa desconfortável, muitas vezes até tediosa, desagradável, mas é uma escolha, porque dá muito trabalho, é como disciplina. Você tem que se submeter todo dia ou com bastante frequência em hábitos positivos, um mindset de crescimento. Então é muito difícil, mas é importante fazer essa escolha se você tem grandes ambições e projetos ousados. Não deixa de se inscrever na newsletter. Lá eu compartilho filmes, séries, músicas, conteúdos que possam enriquecer o repertório e trazer novos pontos de vista. Até a próxima resenha. Tchau!